tinha acabado de ser publicado no SEBRAP, em 72 ou 73, mas ninguém tinha muita ideia, nem sabe do que se tratava. Bom, então, eu fiz aquilo, e enquanto eu escrevia o diabo do artigo para aquela conferência, eu olhava para o Stirner e dizia assim, mas eu já vi esse cara antes. Esses malucos, Stirner, Bauer e assim por diante, aqui na Alemanha, que o Marx está bombardeando, eu já vi esses caras antes e recentemente. Eles escrevem em alemão, mas na verdade a cabeça deles é francesa. Eu já conheço esses caras. Eles se chamam Derrida, eles se chamam Foucault, eles se chamam Deleuze, eles se chamam Lacan, eles se chamam Baudrillard, eles se chamam Lyotard. Eu já vi esses carinhas em algum lugar. Então, é isso aí. Essa nova filosofia francesa que se debate. Bom, aí a gente vamos entrar no assunto, vamos deixar para uma outra pergunta, vamos fazer um intervalo, vocês vão tomar um café, voltam na segunda parte da aula. Esses carinhas, essa nova filosofia francesa, eles são os ideólogos franceses na acepção original do Marx. Não no sentido de que eles são os, digamos, os defensores da ordem liberal burguesa da França, do Pompidou, do general de Gaulle, que antecede, porque são todos eles intelectuais de vanguarda, são todos eles se contrapondo ao sistema que nos oprime. E esse sistema que nos oprime é um sistema de ideias, é um sistema linguístico, é um sistema que foi desmontado, cuja anatomia foi feita por alguém como Saussure, que depois eles passam a acreditar. Aí é a virada estrutural e pós-estruturalista, como tinha uma virada anti-idealista, que era de dessublimação da filosofia na Alemanha do século XIX, da primeira metade do século XIX. Falei, bom, então eu estou aqui com o meu assunto, que ficou fermentando na minha cabeça de 75 até eu conseguir pôr no papel em 89 e 90. Aí, quando eu começo a pôr no papel, o ciclo machadiano do Roberto já tinha se completado, e, portanto, eu já sabia do que estava falando. Então, eu vou escrever um livro que começa lá atrás, na Alemanha, na primeira metade do século XIX, e vou fazer uma espécie de história da inteligência na Europa defasada e mostrar como essa história da inteligência na Europa defasada está na origem da reinvenção da dialética. A dialética a dialética do Hegel, ela apareceu ao se prestar atenção nesse descompasso, ao se prestar atenção no que exatamente? Nas ideias fora do lugar na Alemanha. Isso eu não poderia ter feito se eu não tivesse prestado atenção na coisa que o meu amigo e mestre nessas coisas incontestável, o Roberto Schwartz, tivesse feito. Portanto, a minha experiência brasileira era fundamental para que eu tivesse acesso a esse novo tipo de concepção. E a minha experiência brasileira fundamental, eu já tinha ruminado isso desde criancinha, porque eu tinha sido formado num departamento criado por franceses da velha guarda, nos anos 30, isto é, pela filosofia universitária francesa. E essa ideologia francesa que eu estava batizando, esses pensadores franceses que eu estava batizando de ideologia francesa, eles eram uma espécie de revanche contra essa filosofia, que, na verdade, era uma revanche contra a fenomenologia sartreana, Merleau-Ponty, assim por diante. De modo que essa luta intestina eu conhecia de criancinha, cria de leite delas, porque estudei numa escola francesa com alguns aportes brasileiros completamente afrancesados. Portanto, essa colonização funcionou com sinal trocado. Então, de posse dessa experiência, eu poderia, então, opinar sobre a ideologia francesa. Não era simplesmente ser contra ou a favor, porque eu sou marxista, eu detesto esses caras, ou porque eu não sou marxista, eu adoro esses caras. Não faz sentido. Eu vou fazer uma crítica imanente do surgimento, eu vou lavrar a certidão de nascimento desses pensamentos franceses que começam a aparecer em meados dos anos 60 e se voltam contra a fenomenologia, no sentido estrito do termo, do Sartre, praticamente do Sartre, tudo que o Sartre representava, os anos Sartre, que são substituídos pelos anos Foucault, anos Derrida, como nós quisermos chamar. Então, essa passagem eu posso dizer que eu conheço da cozinha. Eu conheço da cozinha não só porque é da minha escola, que é uma escola de cozinha francesa, mas por causa da minha situação periférica, isto é, porque eu descobri o que significa essa famosa matéria brasileira lendo um crítico literário que estava transformando digamos, a vida das ideias no Brasil, e fazendo que quem
pensasse a partir do ponto de vista da periferia, passasse a ter uma voz no capítulo do debate internacional. Não no debate internacional, no sentido acadêmico, participar de colóquio, não. Voz no capítulo da vida ideológica mundial, porque a periferia era parte do sistema. E nós tínhamos a vantagem, que nós, para pensar, nós precisávamos ser dois, para pensar ao mesmo tempo centro e periferia. O centro ignorava a periferia, por isso se ferrou. Então, agora é intervalo, tomar café, e nós voltamos, aí eu explico como é que funciona